Que tal conhecer um pouco mais sobre o CrossFit e tirar da cabeça esse medo que você e muita gente tem de começar a praticar a modalidade? O CrossFit proporciona um condicionamento físico completo. É uma atividade desafiadora, intensa e capaz de te levar aos limites da mente e do corpo. Mas a diversão também faz parte do ingrediente. Boa parte dos iniciantes se perguntam, será que eu aguento? Hoje no quadro Aquela Força, Daniel Vaillant vai mostrar as adaptações para atenuar os movimentos mais complexos, velocidade de execução, cargas, entre outros. O vídeo está imperdível e para você que tem medo de experimentar, vai ser fundamental assistir. Fala galera, sou o Daniel Vaillant, Head Coach aqui da Crown Petrópolis. Estamos mais uma vez aqui na nossa unidade, no nosso box, para gravar mais um vídeo aí para o quadro Aquela Força. Hoje vou tentar desmistificar um pouquinho aí o medo que as pessoas têm quando a gente fala para fazer uma aula experimental ou para conhecer um pouco mais perto a modalidade, né, o nosso CrossFit. Vou explicar para vocês aqui no quadro como é que funciona todo esse passo a passo da aula, quais são os objetivos de acordo com o que a gente programa para o dia, o que a gente quer atingir, quais são as adaptações principalmente que a gente trabalha aí com os nossos iniciantes, as pessoas que não estão ainda acostumadas com os exercícios que a gente pratica no dia a dia, mas que vocês se sintam confortáveis em querer aprender. Então vamos lá, vamos aqui para o quadro primeiro, ó. Vou passar para vocês todo o passo a passo da aula, tá? Geralmente os boxes de CrossFit possuem, né, um quadro onde essa aula ela é escrita desde a parte inicial até a parte final, que é o nosso workout, o nosso desafio do dia. E a gente começa sempre com uma parte de mobilidade aqui, ó, letra A, mobilidade. O que é essa mobilidade? A mobilidade a gente vai começar a fazer uma ativação articular nos movimentos que a gente vai dar mais ênfase durante toda a aula. Então, se o movimento que eu vou dar mais ênfase durante a parte técnica ou na parte principal seja da articulação dos ombros, por exemplo, a gente vai dar uma ênfase maior nessa parte de mobilidade da cintura escapular. Se eu vou trabalhar mais a parte de agachamento ou alguma coisa desse tipo, a gente dá mais ênfase aí para mobilidade de quadril, de tornozelo, enfim. Então a gente sempre nessa parte inicial, a gente trabalha essa parte de flexibilidade, né, de mobilidade, para poder melhorar aí as amplitudes do movimento e evitar qualquer tipo de lesão. Então definimos aí a nossa parte inicial, que essa parte dura aí, tem uma duração aproximadamente de uns 5 a 10 minutos, dependendo do que é a proposta para a aula do dia. Terminando essa parte de mobilidade, a gente entra na letra B, que é um aquecimento geral, ou a gente chama de warm-up, né? Um aquecimento geral. O que é esse aquecimento geral? Esse aquecimento geral, a gente já coloca alguns exercícios para começar a fazer essa ativação mais propriamente dita dos exercícios que a gente vai trabalhar posteriormente. E também exercícios aí para aumento da temperatura corporal, elevação da frequência cardíaca, para a gente começar a preparar o seu corpo, a sua musculatura, suas articulações, tanto para a parte técnica, para a parte de força e posteriormente para a parte principal da aula. Então a letra B, né, o nosso aquecimento geral, é especificamente isso. A gente começar a trabalhar o corpo como um todo aí, começar a te preparar para o que vem a seguir. Beleza? Feito o aquecimento geral, a gente vem para a letra C, ó, que é a parte técnica, ou o skill do dia. Essa parte técnica, a gente tem aí inúmeras técnicas, inúmeros exercícios que a gente trabalha no nosso dia a dia. Esses exercícios podem ser de levantamento de peso olímpico, podem ser exercícios de ginástica, pode ser exercício de condicionamento metabólico, a bike, o remo, o esqui, enfim. Então, todos os dias, nós trabalhamos um exercício na parte técnica. Como é que funciona essa parte técnica? Exatamente passar toda a base do movimento, seja ela qual for, ensinar para os alunos como é que funciona gradativamente, né, esse aumento aí da dificuldade, da amplitude dos movimentos, até que a gente consiga chegar no movimento final ou não. Por que eu falo ou não? Muita gente ainda não está preparada articularmente ou muscularmente para determinados exercícios.
Existem técnicas que são mais simples e existem técnicas que são mais avançadas. Então isso tudo a gente já começa a verificar a individualidade de cada um e começa a fazer individualmente mesmo as adaptações que são necessárias para esses alunos, eles aos poucos irem evoluindo tecnicamente. Então ali a gente já começa a trabalhar. Os exercícios de levantamento de peso olímpico, por exemplo, fica um pouco mais fácil, porque quem não consegue fazer com uma barra, vai fazer com PVC, vai fazer com ou sem carga, enfim, a gente consegue adaptar dessa forma. Quando a gente já parte para os exercícios de ginástica, que aí exige um pouco mais de força, exige um pouco mais de consciência corporal, aí sim a gente precisa ficar muito mais ligado em quais as adaptações que a gente vai fazer para cada aluno. Nós temos vários exercícios que a gente trabalha desde a base dele, no solo, até depois chegar num nível de dificuldade um pouco maior, com exercícios de suspensão, ou assim vai, tá? Então a gente tem essa preocupação muito grande em trabalhar a individualidade de cada um e não deixar que ninguém ultrapasse seu limite. Então dentro dessa parte técnica a gente faz tudo isso, da base do movimento até o movimento final. Dependendo do que a gente trabalha na parte técnica, a gente vem logo em seguida para uma parte de força. Por exemplo, a gente vai trabalhar na parte técnica um back squat, que é um agachamento com a barra nas costas, né? Então a gente faz toda a parte técnica, quais são os pontos de performance desse movimento, quais são os erros comuns que podem acontecer para você prejudicar aí uma postura ou uma execução incorreta desse agachamento. Então tudo isso a gente passa antes de começar a fazer uma progressão de carga. Então nesse movimento especificamente a gente entra numa parte de força depois. Como que geralmente a gente trabalha essa parte de força? A gente trabalha geralmente utilizando os percentuais da sua carga máxima. Vou citar um exemplo bem prático. A gente está dentro da semana da programação, né, dentro da periodização do treinamento. A minha semana eu estou trabalhando entre 60% e 70% do meu RM, né, da minha carga máxima. Então eu vou colocar lá na parte de força. Você vai trabalhar lá 2 séries de 6 repetições a 60% da tua carga máxima, depois 2 séries de 5 repetições a 70% da sua carga máxima. Ah, beleza, e quem não tem a carga máxima? Eu sou iniciante, eu não tenho a referência da minha carga máxima. Qual é a adaptação que a gente faz? A adaptação que a gente faz é trabalhar com a progressão de carga. Você vai começar com uma carga baixinha para executar a primeira sequência de 2 séries de 6 repetições, conseguir aumentar. Aumenta um pouquinho essa carga, a gente está vendo que o agachamento está legal, está sendo uma boa execução, a gente faz uma progressão de carga para essa pessoa que está iniciando. Então a gente sempre trabalha procurando visualizar com muita cautela a individualidade de cada um. Passando a parte de força, a gente entra num aquecimento específico. Esse aquecimento específico já é um aquecimento para os movimentos específicos que a gente vai utilizar no nosso OS, né, no nosso workout, que eu vou explicar posteriormente. Se essa parte de força, ela já foi, né, uma preparação para esse workout, aí a gente diminui um pouco esse aquecimento específico. Se os movimentos que estão dentro do workout forem diferentes do que a gente utilizou até aqui, aí a gente entra com aquecimento específico para os movimentos que a gente vai utilizar no workout. Esse aquecimento específico bem rápido, 4 minutinhos, 5 minutinhos, dependendo do que a gente vai trabalhar, já é o suficiente aí para a gente entrar nessa parte principal. Visto isso, a gente vai para a parte principal, que é o nosso famoso WOD, WOD, significa Workout of the Day, que é o nosso desafio do dia. Toda aula de CrossFit, em 99% das vezes, você vai fazer um WOD no final da aula. Esse WOD, ele é completamente adaptável, tá? Então eu expliquei isso tudo aqui para a gente chegar nessa parte principal, onde eu sei que é o maior receio das pessoas que nunca fizeram ou que não conhecem a modalidade, de como que eu vou adaptar. Ah, eu tô com o meu treino aqui programado para as pessoas com nível de condicionamento ou nível de entendimento técnico grande. Eu chego aqui no meu primeiro dia para fazer uma aula, como que eu adapto essa aula toda para todos os níveis de alunos que a gente tem dentro de uma aula. A turma é completamente heterogênea. Você chega aqui para dar aula às vezes para 15, 20 pessoas, você tem lá alguns alunos no nível extremamente avançado, você tem alguns alunos no nível intermediário e você tem outros alunos no nível completamente iniciante. Como é que eu faço
essa montagem da aula para que seja prazerosa para todo mundo. E aí eu vou mostrar isso agora para vocês como é que funciona na prática, ok? Então, ó, o nosso WOD do dia que eu coloquei aqui pra gente é um protocolo de AMRAP. O que é um protocolo de AMRAP? As many rounds ou reps as possible. Então, o máximo de repetições ou rounds que você consegue executar dentro do tempo estipulado, que eu estipulei aqui 12 minutos. Então, você vai fazer a sequência de exercício o máximo de vezes que você conseguir dentro desses 12 minutos. Existe só esse protocolo de treinamento? Não. Isso que é o grande barato do CrossFit. Nós trabalhamos com vários protocolos de treinamento. Esse é um deles. Em vídeos mais para frente um pouco, eu vou colocar para vocês aí várias outras adaptações e vários outros protocolos de treinamento que eu tenho certeza que vocês vão curtir. O que eu programei aqui hoje? Então, voltando lá, protocolo de AMRAP de 12 minutos. Nós vamos começar aqui executando 8 repetições do thruster, que eu vou mostrar para vocês visualizarem melhor. Eu vou executar todos esses movimentos em todas as possibilidades de adaptações que nós temos. Eu vou mostrar primeiramente como é que funciona ele para o nível avançado, as cargas que a gente utiliza no nível avançado, os movimentos que a gente faz no nível avançado. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço no nível intermediário, que aí essas pessoas do nível intermediário conseguem às vezes executar o movimento na íntegra, né, sem adaptação, mas às vezes em algum deles precisam de uma adaptação, então é um mesclado aí. E eu vou passar para vocês também como é que funciona para o aluno iniciante. Todos esses movimentos que eu vou passar para vocês, eu vou ter adaptações para o nível iniciante. Então vamos lá. 8 thruster, que é um movimento que eu vou executar com carga, com a barra. Depois, 8 pull-ups. O pull-up é um movimento que eu faço de passar o queixo da barra. Aí existem algumas técnicas que a gente executa esse movimento. Depois eu vou fazer um box jump, que é um salto na caixa, e vou dar as adaptações para quem tem medo ou quem não tem ainda condições de executar esse salto com segurança. E no final eu vou fazer um toast to bar. O toast to bar é um movimento ginástico em que eu preciso bater o pé na barra, tocar o pé na barra, executando um balanço. E eu vou passar para vocês também como é que a gente faz essas adaptações, tanto para o nível intermediário e principalmente eu quero enfatizar isso para o nível iniciante. O porquê que o iniciante não precisa ter receio de vir conhecer uma aula de CrossFit. Então, pessoal, o nosso primeiro exercício, a gente vai executar aí 8 repetições do thruster. No nível avançado, a gente colocou como uma carga máxima 50 quilos, tá, para os homens e 35 quilos para as mulheres. 50 quilos são 15 quilos de anilha de cada lado e a barra ela pesa 20 quilos. Para o intermediário, o exercício ele vai ser o mesmo, também utilizando essa barra de 20 quilos, só que agora ao invés de colocar 15 quilos de cada lado, eu coloco 10 quilos de cada lado, totalizando aí 40 quilos. No nível iniciante, a gente não utiliza a barra, porque o início do movimento com a barra precisa de executar um movimento técnico. Então, para quem está iniciando, a gente vai utilizar o mesmo movimento, só que trabalhando com o kettlebell. Segundo exercício que a gente vai fazer são 8 repetições do pull-up. O pull-up nada mais é do que eu passar o queixo da barra na barra suspensa. O movimento avançado, a gente costuma trabalhar duas técnicas. A técnica do butterfly ou a técnica com keeping. No nível intermediário, tem alguns alunos que conseguem utilizar o movimento fazendo keeping, mas ainda não tem muito volume para conseguir executar várias repetições. Então, quando não tem esse volume ou não consegue ainda executar o movimento como um todo, a adaptação que a gente tem utilizado é um jump pull-up. A gente aproveita o salto para tentar passar esse queixo da barra e controla a descida do movimento, controla essa força excêntrica para adquirir cada vez mais força e automaticamente daqui a pouco está pronto para fazer o movimento completo. No nível iniciante, a gente não trabalha os movimentos na barra em suspensão.
a gente usa as argolas. Dentro dessas argolas a gente faz uma remada, a gente chama de ring roll. É uma remada na argola onde a gente vai utilizar as mesmas musculaturas, né, bíceps, dorsais, para começar a aumentar essa força e esse entendimento do movimento para posteriormente ela progredir tecnicamente. Nosso terceiro movimento serão 8 repetições do box jump. O box jump é o salto na caixa. No nível avançado, nós temos o padrão de caixa masculina e o padrão de caixa feminina. O atleta ele vai utilizar esse salto da forma mais ampla que conseguir. No nível intermediário, alguns alunos conseguem executar o salto de uma maneira ampla, outros não conseguem. Então, qual a adaptação que a gente dá para eles? Na verdade, são duas adaptações que a gente utiliza. Ou a gente coloca umas anilhas atrás da caixa e diminui essa amplitude do movimento, essa amplitude do salto. Então ali a pessoa consegue se sentir mais segura, mais confortável para executar o salto dessa forma. Ou a gente pede, ao invés de fazer o salto, executar a passada, só a subida. Não precisa fazer o movimento de potência, só executa a subida. Dessa forma as pessoas conseguem executar o exercício. E a gente fecha com o quarto e último exercício. A gente vai executar aí 8 repetições do Tou Shu Bar. O movimento avançado, você utiliza um balanço, um keeping, para conseguir tocar a ponta dos seus pés na barra. No nível intermediário, o aluno ele já tem a base do movimento, que é o balanço, o keeping, mas ele ainda não consegue ter essa amplitude de chegar o pé até o movimento final, até tocar na barra. Então a adaptação que a gente utiliza é o joelho o mais alto possível. A gente chama de knees up, né? Então você vai subir o seu joelho o mais alto possível, que aí sim ele já está trabalhando o movimento de uma forma integral, mas ele ainda não tem a amplitude total do movimento para conseguir chegar no movimento final. E no iniciante, a gente não pendura as pessoas na barra, não botam eles em suspensão, e aí a gente costuma trabalhar 2 exercícios aí de ativação do core, né, que é o que a gente faz lá no Tou Shu Bar também. A gente costuma adaptar ou para o V-Up, que é um movimento de abdominal um pouco mais complexo, ou se a pessoa não tem ainda força ou consciência corporal para executar o movimento, a outra adaptação que a gente geralmente utiliza é o abdominal remador simples para começar a adquirir mais e mais força no abdômen, para posteriormente progredir tecnicamente também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aí nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal. Passe aí para os seus amigos, as pessoas que são envolvidas com atividade física, a galera que tem interesse em conhecer o CrossFit, tinha um pouco de receio, eu acho que a gente conseguiu desvendar um pouquinho isso aí. Então não esqueça, passam para elas, não tem receio nenhum, a gente está aqui para poder prestar a melhor qualidade no atendimento para vocês. E o último recado que eu deixo, procure sempre um profissional de educação física, a sua saúde em primeiro lugar.